Eu já disse várias vezes aqui no canal que, na minha opinião, o melhor investimento para iniciantes são os fundos imobiliários. Mas nesse vídeo eu vou te explicar de forma aprofundada o porquê eu acredito que os fundos imobiliários sejam o melhor investimento para quem está iniciando agora, no caso para iniciantes, e também vou te ensinar na prática como você analisar um fundo imobiliário por conta própria. Se você gostou do tema do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal e compartilha para um amigo. Agora, direto ao ponto, por que eu acredito que os fundos imobiliários sejam os melhores investimentos para quem está iniciando agora? Bom, os fundos imobiliários, eles unem a segurança da renda fixa com a rentabilidade da renda variável. Não significa que ele tenha exatamente a segurança da renda fixa e não que necessariamente ele vá ter uma rentabilidade como as ações, por exemplo. Não é isso. Os fundos imobiliários, eles são mais seguros do que as ações, porém eles rendem mais do que a renda fixa. Então eles basicamente são um meio termo entre a renda fixa e a renda variável. Então eles estão ali no meio. Por isso que eu acho eles tão bons. Eles não se arriscam tanto como as ações, mas eles não são tão conservadores como os investimentos de renda fixa. Como eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando quais são os 3 melhores investimentos para iniciantes, na minha opinião, eu decidi trazer esse vídeo me aprofundando no investimento que eu acredito ser o melhor para iniciantes. O método que será utilizado para fazer análise dos fundos hoje é o do meu e-book, o Guia para os Primeiros Dividendos. Esse e-book possui mais de 50 páginas de conteúdo e também vem com 4 aulas bônus falando sobre fundos imobiliários. Então não significa que eu vou falar tudo sobre fundos imobiliários hoje. Até porque nunca que um vídeo de 10 minutos eu conseguiria falar tudo que tem 50 páginas de e-book, além das 4 aulas bônus. Então esse conteúdo aqui é muito compactado, muito resumido. Se você quiser conhecer esse produto, que vem o e-book e ainda as 4 aulas, clica no primeiro link da descrição para conferir. E esse produto foi feito para menores de idade que não investem ainda, ou que já investem e querem aumentar o conhecimento na área de fundos imobiliários. Ah, Joaquim, esse produto serve para os adultos também? Claro que serve. A diferença é que, como o produto foi construído para menores de idade, vão ter coisas no produto que não vão se aplicar para maiores de idade. Essa é a única diferença. O conteúdo vai ser o mesmo, porém algumas coisas mais práticas não serão aplicadas para os adultos. E esse produto vai te guiar do zero até o primeiro dividendo. Se você quiser saber mais, clica no primeiro link da descrição. E agora vamos para a parte prática. Como analisar os fundos imobiliários. Então agora vamos para a tela do computador. Eu já deixei isso escrito para facilitar um pouco na hora da gente fazer a análise. Então é basicamente o que você quer quando você vai investir em um fundo imobiliário. Você quer um rendimento constante, você quer um rendimento crescente, você quer a segurança. Então, rendimento constante, a gente vai ter que olhar o histórico do fundo. Rendimento crescente, a gente vai ter que olhar o histórico também, mas a gente vai ter que dar uma olhada na gestora do fundo, quem administra o fundo, quais são, se quem faz a gestão é uma empresa renomada, é um gestor renomado, ou seja, é uma pessoa ou é uma empresa renomada. Então a gente tem que olhar isso. Para ter a segurança, realmente a gente precisa de alguém que tenha um histórico para a gente poder analisar se você investindo ali, você vai ter a segurança que você quer ou se não. Se ficou complicado, quando eu for para a prática, quando eu estiver analisando junto com vocês, vai facilitar. Eu prometo para vocês que ao longo do vídeo vai ficando mais fácil, você vai entendendo melhor. E agora o que você tem que analisar na prática. Isso são coisas básicas, são coisas que quando eu for analisar aqui junto com vocês vai ficar mais simples. Eu não coloquei coisas muito aprofundadas, muito específicas, porque senão ia complicar muito mais, tá? E aí, se você quer se aprofundar mais, eu recomendo o Guia para os Primeiros Dividendos, que é o primeiro link aí na descrição. Bom, e agora o que você precisa analisar na prática. Sabe que são coisas simples, básicas, que tem resultado. Então, você fazendo isso, você vai analisar bem? Vai. Mas tem coisas que você também precisa analisar. E por que eu não coloquei aqui? Porque são coisas que demandam um conhecimento maior para fazer essa análise. Agora vamos para a análise. Você precisa de um rendimento constante e crescente. A gente já tinha dito no que você quer quando vai investir. O histórico do fundo, a gente precisa ver se é um fundo que é bom ou se é um fundo que é ruim. O desempenho da gestão do fundo, então é justamente o que eu disse
da gestão, né? Você precisa de uma gestão com histórico para analisar o desempenho, a qualidade dos ativos que o fundo possui. Não adianta você ter uma gestão muito boa se os ativos são horríveis, se os imóveis são horríveis. Você precisa de imóveis bons também. A vacância do fundo precisa ser baixa. A vacância é basicamente a quantidade de imóvel, na verdade é o espaço de imóveis que não estão ocupados e a diversificação de ativos. Então, eu vou ter que regravar essa parte porque deu um problema na gravação. Mudei até o local onde eu estava, a iluminação já mudou, porque já está mais tarde, já está escurecendo. Enfim, vamos continuar com o conteúdo. Como analisar o fundo imobiliário? Eu estou no site Funds Explorer, você pode usar também o Investidor 10, o Status Invest, o Clube FII. Então tem diversos sites onde você pode fazer essa análise, mas eu estou fazendo no Funds Explorer. Então vamos começar pela liquidez diária. Um fundo muito líquido, você pode vender a qualquer momento, comprar a qualquer momento, então isso é muito importante. Eu não coloquei em um dos tópicos do que você tinha que analisar, mas é muito importante também você ter um fundo com a liquidez diária boa. Bom, aqui nós temos o patrimônio líquido, né? Eu não coloquei como algum dos tópicos. Eu não coloquei nos tópicos que você precisava analisar isso, mas no início é interessante que você invista em fundos com um patrimônio líquido grande, tá? No guia para os primeiros dividendos eu falo bem aprofundado o motivo, mas é basicamente porque eles são os maiores fundos imobiliários da bolsa, né? É interessante você começar pelos maiores no início. Então, agora vamos para a parte mais na prática. O mandato do fundo é de renda, então é um fundo que tem que gerar renda, tem que ter constância de dividendos e tem que ter um crescimento nos dividendos também. A gente consegue ver também que a administradora é a Credit Suisse, tá? Uma gestora renomada, né? Então, os fundos dessa gestora geralmente têm um ótimo desempenho, um grande desempenho. Então, mais um ponto positivo. Então, em relação à gestão do fundo, ok, já é positivo. A gente consegue ver o segmento aqui, a taxa de administração, a taxa de performance, taxa de gestão. Então, ele não possui nenhuma das duas aqui, taxa de gestão nem taxa de performance. E a taxa de administração eu não ligo muito, tá? Tem gente que analisa. Eu particularmente não ligo para isso, contanto que o fundo entregue resultado, que ele gere renda, que ele aumente, que ao longo do tempo o desempenho venha crescendo, dividendos venha aumentando, ok, para mim eu não me importo com taxa de administração e nem com outro tipo de taxa se o fundo entrega resultado, tá bom? Que a gente consegue ver os dividendos do HGLG 11 ao longo do tempo. E lembrando, eu não escolhi a HGLG 11 por nenhum motivo, eu também não acho que seja o melhor fundo imobiliário da bolsa, eu prefiro outros, eu invisto no HGLG, mas não é o meu favorito. Mas eu não posso negar que ele é um fundo imobiliário incrível, tá? Um dos melhores que nós temos no mercado, tá? Com certeza no top 3. Então aqui a gente consegue ver o último rendimento, né? O rendimento nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses e nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade de 10,23% ao ano. Isso entraria na parte de dividend yield, tá? Mas a gente não está analisando isso agora. Agora, em relação à constância de dividendos, você pode ver que é um fundo com uma constância incrível de dividendos. E esses rendimentos atípicos aqui, é porque o fundo ele tem que basicamente distribuir 95% do que ele ganha durante 6 meses. Então, ele não necessariamente tem que distribuir todos os meses 95% do que ele recebe. Mas de 6 em 6 meses ele tem que distribuir esses 95%. Por isso que geralmente em dezembro e em junho tem uma distribuição atípica. Tá? Então aqui, ó, constante e crescente. Dividendos constantes e crescentes, ótimo. Dividend yield aqui não importa muito. Aqui essas simulações que não interferem em nada, comparando o HGLG 11 com a poupança. Aqui é muito importante, tá muito importante. Quantidade de ativos e quantidade de estados. Eu coloquei aqui que você tinha que ver quantidade de ativos e qualidade de ativos. Qualidade de ativos você só vai ter acesso no RI
do fundo imobiliário, que isso você tem que acessar, você bota lá no Google, HGLG11RI. Você clica, olha o relatório de investidores e você vai ver lá a qualidade dos ativos. Se é AA+, se é AB, você vai conseguir ter acesso a isso lá. Geralmente fundos de logística não influencia muito isso, porque as empresas vão utilizar os galpões logísticos para fazer estoque de produtos. Então você não precisa ter um imóvel com uma qualidade absurda para utilizar como armazém, como estoque, né? Mas aqui está em relação à diversificação de ativos e quantidade de ativos. Você consegue ver que é uma quantidade de ativos boa, bem grande, e a diversificação de ativos, a distribuição, né, dos estados também está muito bom. São 5 estados e mais 50% está em São Paulo, porque São Paulo é o polo econômico brasileiro, né? Aqui você consegue ver o endereço dos... Opa, voltou. Aqui você consegue ver o endereço dos fundos, né? Quer dizer, o endereço dos imóveis o endereço dos imóveis do fundo. Pronto. Isso daqui, se você quiser pesquisar no Maps, bota aqui o endereço, você vê. Aqui é a vacância do HGLG. A vacância financeira está em amarelo. Deixa eu cortar aqui ocupação financeira e ocupação física. Deixar só a vacância física e a vacância financeira. Então você vê, isso está desatualizado, tá? É de fevereiro de 2022. Isso aqui está desatualizado, mas é só para dar um exemplo para vocês. Vacância baixa tá 6,9 e 6,5. Então, bem baixa, ótimo para investir. Aqui você vê que estava em 15% e em 6,5%. Então aqui é tranquilo de investir ainda, tá? Tranquilamente daria para investir aqui. E você consegue ver que a tendência do HGLG é manter uma vacância muito baixa. Então, tranquilamente, dá para investir nesse fundo. E aqui é o relatório de investidores que eu disse para vocês. Vocês botam HGLG11RI. Vocês vão ter acesso daqui ao relatório periódico, tá bom? E aí você consegue ter acesso às informações no local mais confiável possível, que é onde a própria gestora do fundo bota as informações. Então aqui você vai ter as informações seguras e atualizadas. Lembra que no Funds Explorer estava aparecendo como 6,5 de vacância física e financeira? Que a gente consegue ver que está, na verdade, em 13,8 e 11,5. Mas o HGLG, ele não é um fundo ruim só por conta disso, tá? Tá realmente um pouco mais alto aqui, ó, vacância física de 14%, mas a tendência do fundo é manter em 7, 8%. Então, você tem que olhar o histórico e não no momento que se encontra o fundo imobiliário, na situação atual dele. É interessante que o fundo mantenha sempre isso, assim, 7, 8 tá ótimo. 14, fica de olho. Não tá ruim, mas fica de olho. Mas como o histórico do fundo imobiliário é 7, 8% de vacância, eu não me preocuparia, tá? Eu seguiria investindo no fundo imobiliário. E aqui você tem acesso atualizado aos imóveis que o fundo investe, a porcentagem do valor patrimonial, né? Então, quais ativos que ocupam o maior valor patrimonial do fundo, tem tudo aqui se você quiser ver, tá? Aqui é o local que tem as informações mais seguras, né? As informações que realmente são verídicas e de forma atualizada. Todo mês você tem acesso a isso daqui, é só você botar o código do fundo imobiliário que você quer analisar. Então você poderia botar HGRU11, ALZR11, HSML11 e aí você bota RI. Por exemplo, HGRU11RI, HSML11RI, ALZR11RI. Então você botando isso, você consegue ter acesso a isso daqui e é ótimo para analisar. O problema é que aqui você realmente tem que ter um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, a alavancagem é um termo mais técnico, não vai influenciar muito no fundo, dependendo do nível de alavancagem.
Mas você analisando histórico de rendimento, a gestora, o histórico da gestão do fundo, o desempenho ao longo do tempo e a vacância financeira e física também, já está ótimo, tá? Já está ótimo. Se vocês analisarem o fundo imobiliário com os tópicos que eu disse que era para analisar, que é basicamente rendimento constante, histórico do fundo, que histórico do fundo pode ser tanto de rendimento quanto desempenho da gestão, né? O desempenho da gestão do fundo é outro tópico e o histórico do desempenho da gestão do fundo, a quantidade de ativos, quanto mais ativos o fundo tiver, melhor, a qualidade dos ativos. Para alguns fundos isso se aplica, para outros não. A vacância, tanto física quanto financeira, e a diversificação dos ativos. Analisando isso, você consegue analisar e investir em bons fundos imobiliários. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô até cansado, esse vídeo para vocês deve estar com uns 20 minutos, 18 minutos, mas para mim eu tô há mais de 1 hora gravando aqui para vocês. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo. Se você quiser conhecer mais sobre fundos imobiliários, analisar melhor, investir melhor, clica no primeiro link da descrição e vem conhecer o guia para os primeiros dividendos.